Oi, estou aqui agora para comentar a prova de Pojuca, a prova da tarde, feita pela banca, pelo Instituto Index, a prova da tarde deste domingo, de 19 de maio de 2024. Eu sou o professor Eber Vieira e você sempre vai me ver aqui no canal. A- Aperta aí o sininho, passe a me seguir, que eu sempre darei informações, materiais gratuitos para vocês, informações de concurso, tudo por aqui. Mas vamos ao que nos interessa, né? A correção dessa prova aqui. Simbora. Vamos lá. Pronto. Temos aqui a seguinte situação. A banca já começou com questões, como ela sempre faz, com questões, questões gramaticais. Não trouxe nenhum texto igual à prova da manhã, mesma coisa da prova da manhã. E vamos aqui ao que nos interessa. Ela chega para nós e faz assim. Olha aqui. Estou voltando lá para o PDF. Pronto. Indique a alternativa que complete corretamente o seguinte período. Um cidadão ferido a tiros. Isso aí não pode ter crase nunca, né, gente? Além de aquela dica que eu sempre dou, singular, mas plural, crase faz mal, sempre fazendo mal. Ou seja, elimina duas alternativas, só com essa informação aqui, ó. Você percebe que uma está no singular e a outra está no plural. Então, singular mais plural, crase faz mal. Tá? Então, não há crase. Só isso faz com que você elimine a letra A e elimine também a letra D. Você fica somente com a B e com a C. Vamos ver? Um cidadão ferido a tiro sofre a beça em uma unidade de saúde pública. Essa é uma frase, esse a beça, né, uma expressão, uma locução adverbial, dizendo que ele sofre muito, sofre demais. É uma expressão ainda usada pelos cariocas mais antigos. Então, esse a beça é uma locução adverbial feminina, está aí de maneira informal, mas a locução adverbial de base é feminina. Então, nós temos a utilização do sinal indicativo de crase. Resposta, letra C. Letra C, primeira questão. Ok? 2. A, a garota chorou tanto que acabou doente. Olha só, eu falei isso nas aulas, devo ter falado isso em algum aulão, também específico para esse concurso. A garota, a pobre garota, chorou tanto que, eu disse, toda vez que você encontrar tão que, tanto que, tal que, o que sempre vai iniciar um processo, o que começa na oração, então ele vai sempre iniciar um processo de consequência. Então, aqui está correto o elemento, a ideia de consequência, resposta à letra D de dado. Condicional seria se coubesse o se coubesse o caso, se coubesse o contanto que, mas aí é tanto que. Conformativa, a gente tem segundo, conforme, de acordo com, consoante, em conformidade com, final, para que, a fim de que, na intenção de, aí todas são de finalidade, e a letra D,
consecutiva, tanto que, tal que, e tanto que, tal que, e qual foi a outra que eu coloquei para você? Tal, tanto, e tal, tal, tanto, e tão, desculpa, gente, tão, porque eu falando tanto e achando que eu estivesse falando tão, tanto que, tal que, e tão, tão que, tá bom? Menina fulaninha tá tão doente que nem fala direito. Pronto. Esse tão que. Então, esse que, ele é consequência. Tá bom? Pronto. Maravilha. Até agora tudo bem. Tudo muito direto, tudo muito sem rodeios. Questão número 3. Escolha a alternativa que complete corretamente o seguinte período. Este é o país, aí eu uso do pronome relativo. Tá? Isso aí meus alunos sabem, né? Tá? Eu falei para eles o seguinte: olha só, o que ele é um pronome com representatividade universal, ou seja, serve para coisas, pessoas ou lugares. Se você encontrar uma situação que envolva país ou lugar, de forma geral, você vai fazer uma referência a esse lugar utilizando o onde. Desde que, na oração da qual ele faça parte, você encontre semanticamente a preposição em. Vamos lá. Este é o país, taranã, taranã, acontecem injustiças inexplicáveis. Então, acontecem injustiças inexplicáveis no país. Então, se acontecem no país, olha só, o que é no? Vai ser em mais o, que seria o termo no país. Só que eu tenho em aqui já, que é a preposição semanticamente pedida, né? Que acontece em algum lugar. A relação do acontecem com o termo país vai ser exatamente a preposição em. Qual é o pronome relativo universal que nós temos? Que. Então, eu posso dizer aqui em que, eu posso também dizer no qual, e também caberia, claro, o termo onde. Você tem 3 situações que podem caber aqui, olha. No qual, em que e onde. Uma dica que eu sempre dei ao pessoal foi a seguinte: se eu tenho um termo que está com valor semântico de lugar, tá? E o termo seguinte você percebe que surge ali a preposição em, que foi o que aconteceu aqui, olha, acontece no país, então acontece em algum lugar. Você pode substituir o onde sempre por em que. Sempre substitua o onde, né, ligado a lugares, pela forma em que. Então, no qual, em que e onde todos eles estão corretíssimos. Então, a gente só tem aqui como correta a letra B de bola. Perfeitamente. Resposta letra B. Maravilha. Quarta questão. O termo em destaque. Convivência nem sempre traz confiança. Exerce a função sintática de. Olha só. Vou baixar aqui um pouquinho. Exerce a função sintática de convivência, nem sempre. Convivência é o sujeito. Quem é que nem sempre traz confiança? Convivência. Jeito simples. Se ele traz algo. Tá? Esse sempre é adjunto adverbial, como a aluna minha colocou ali. Traz vai ser o verbo, obviamente, e vai ser o verbo, o predicado verbal, e esse predicado verbal ele vem com uma situação verbal de ação. Então, se ele traz algo. Olha aqui como ela mesma fez, do jeito que eu expliquei. Traz o quê? Traz algo. Então, o verbo é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o termo confiança,
Olha, o verbo aqui é transitivo direto, o termo confiança vai ser o objeto direto. É isso aí. Maravilha. Então, aqui está para você nossa resposta, letra A. Então, letra A aqui. Tá? No anterior foi letra B. O segundo, só aqui deixando claro, foi letra D de dado. E o primeiro foi letra C. Vamos agora ao terceiro item. Terceiro item não, terceira parte. Quinta questão. A essa moça ofereci meus melhores momentos. Olha a casquinha de banana vindo aí, gente. Você percebeu que o sujeito aqui, a primeira coisa na oração é você localizar o sujeito. Ah, isso aqui, a minha aluna ela caiu na casquinha de banana, porque a oração ela não está na ordem direta. Mas isso também foi trabalhado em sala, acho que com tanta coisa que havia, que na verdade não é só português, a prova, e eu sei muito bem disso. Não vou exigir de ninguém que você tem que deixar português e deixar as outras para lá. Não, não é isso. Eu digo que português é um diferencial. Então, olha, você percebe que a primeira coisa é achar o sujeito. Né? Sempre eu comento isso. Ofereci, eu sou o sujeito, olha, eu. E é o sujeito elíptico, implícito, desinencial. Também conhecido como sujeito oculto, porque quem é que está entregando esse sujeito? É a terminação do verbo. Essa terminação aí está dizendo que é o que a gente chama de desinência, ela está dizendo que esse verbo ele está entregando o sujeito. Por isso que a gente chama de sujeito oculto, porque o verbo é fofoqueiro, disse quem era o sujeito, sujeito aqui oculto, ok? Então, olha, eu ofereci, se eu ofereci, como ela mesma fez aqui, olha, eu ofereci o quê? Meus melhores momentos. Ok, então o verbo oferecer para meus melhores momentos, ele teve transitividade direta. Logo, esse termo, os meus melhores momentos, ele vai ser o objeto direto. Maravilha, objeto direto. Perfeito? Muito bom. Só que a oração não parou aí. Ofereci meus melhores momentos. E eu ofereci, olha só, a quem? O verbo está perguntando. Você ofereceu algo a quem? Então, a essa moça, olha a preposição a aí, preposição a solicitada pelo verbo oferecer. Então, vai ser objeto indireto. Logo, o verbo pede dois complementos. O primeiro veio após o verbo, e foi o complemento sem preposição, o objeto direto. E o segundo complemento, ele veio antes do verbo, ele está deslocado, ele está anteposto ao verbo e ao sujeito oculto, obviamente. Então, isso aqui deve ter pego muita gente, hein? Essa construção. O nosso verbo, ele é transitivo, direto e indireto. Nossa resposta será a letra D de dado. Letra D de dado. Ok? Maravilha. Próxima questão. Apenas um predicado abaixo deve ser classificado como verbo nominal. O que é verbo nominal? É aquele predicado em que você encontra a ação, tá? Então, você encontra ação e você encontra também estado. Ação e estado. Ok? Vamos ver isso aqui. O inquérito não foi concluído. Não se concluiu o inquérito. Isso aqui você está na voz passiva. Tá? Olha, esse elemento aqui é voz passiva.
Então, na estrutura da voz passiva, você não encontrou aí o verbo nominal, tá bom? Letra B, voz passiva, só lembrando, verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio. Quem é o verbo ser aqui? Foi, que é o verbo auxiliar da voz passiva. E o particípio? Ido. Tá? Não foi concluído. O inquérito não foi concluído por alguém. Se eu dissesse o inquérito não foi concluído por ele, aí esse por ele seria o agente da passiva. O inquérito é o sujeito que vamos chamar de sujeito paciente ou sujeito passivo. Então, aí a voz passiva, você só teve ação. Ação sofrida, tá bom? Mas é ação. A justiça não condenou. Ela não condenou quem? O assaltante. Então, condenou, eu só tive aqui ação, predicado com ação e transitividade direta. O assaltante, objeto direto. Então, o predicado nosso aqui ele foi verbal. Então, a letra A eu tenho predicado verbal. A letra B eu tenho predicado verbal. Saímos da audiência inconformados. Saímos de onde? Da audiência. Tá? E inconformados é o estado de quem? Olha o Mois aqui, gente. Esse Mois, ele é a desinência que marca o sujeito na primeira pessoa do plural, que é o sujeito nós. Então, nós praticamos a ação de sair. Nós saímos. E nós saímos da audiência. Nós, sujeito. Saímos é o verbo que indica ação. Então, aqui eu tenho saímos, que é ação. Inconformados é o estado do sujeito, que é mais conhecido também como predicativo do sujeito. É o estado do sujeito. Predicativo do sujeito. Aí está, a nossa resposta vai ser a letra C. Letra C, porque o predicado aqui é verbo nominal, que a gente teve ação, olha aqui a ação, saímos, e tivemos aqui o estado, predicado, verbo nominal. Porque quando você tem somente ação, o predicado é verbal. Então, esse aqui vai ser predicado, verbo nominal. Tudo parece tão triste, parece não indicação. Então, triste está ligado a tudo, porque só teve aqui estado. Se só teve estado, nós temos aqui o predicado nominal, mostrando o estado de que tudo parece. Parece, só lembrando também que o predicado nominal sempre você vai ter verbo de ligação. É isso, está aí a sexta questão. Essa questão aqui, muito bem trabalhada no nosso curso. Quem fez o curso de teoria, aí está. Esse porque foi uma questão considerada difícil por muitos, mas aí a aluna acertou, que maravilha. Aqui eu acho que ela terminou esquecendo um detalhe da sétima questão. Tá? Olha aqui. Sétima questão diz a seguinte situação aqui para nós. A sétima questão. Ela diz assim: acontece grande complicação no trânsito. Tem uma coisa que eu sempre digo, tá? Que é a seguinte, é bem simples a coisa que eu sempre digo. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, o verbo haver não tem sujeito. O verbo haver, tá? O verbo haver que não tem sujeito. Mas os verbos existir, ocorrer e acontecer, sempre esses verbos terão sujeito. Sempre terão sujeito. Ok? É isso aí que fica a dica para você. Logo, se eu estou dizendo que sempre terão sujeito, e até na aula eu disse isso,
o sujeito é normalmente pós-posto ao verbo, vem após o verbo. Como uma das premissas do sujeito, da sintaxe, é você, após localizar o verbo, em primeiro lugar, localizar o sujeito, após localizar o verbo, você, em vez de chegar a dizer acontece o quê, você vai dizer o que acontece. Então, aqui, olha, é um sujeito pós-posto, grande complicação, o núcleo dele é o termo complicação, é um sujeito simples, cujo núcleo é o termo complicação. Ué, bem, no trânsito é o quê? No trânsito é onde. Se é onde, vai ser adjunto adverbial de lugar. Acontece onde? Tá? Então, o sujeito nosso será um sujeito pós-posto e simples. Resposta nossa, letra D de dado. Letra D de dado. E aqui foi letra C, eu terminei escrevendo, dizendo um monte de coisa e não destaquei a letra. Letra C, aí está. Insosso. Insosso com cedilha, estranho, né? Aí a aluna foi, corrigiu, tá? Insosso, aí está. E você percebe na estrutura que veio depois o buço. Buço. Você teve insosso e teve buço também. Então, aí, nesse caso, você percebe que buço está correto, claro que é a parte que, inclusive, a gente usa esse termo buço muito para adolescente, tá? Que quando são as penugem, né, que começam a surgir, aquele primeiro bigodinho no adolescente, aí chamamos de buço, tá bom? Então, e está correto o elemento, tá ok? E aí está para você nossa resposta, a letra B. Aí, tranquila essa questão, Souza, ela corrigiu aqui, SS, de fato, e errada a primeira, e a segunda está certa. Nossa resposta foi a letra B de bola, que está B de bola. Perfeito. Nona questão. Nossa, você nem termina de comentar, né? E olha que eu comento com detalhes. Nona, sobre os pronomes oblíquos átomos destacados nos itens. Não se sabe a verdade dos fatos. Não se sabe a verdade dos fatos. Eu tenho aqui o não, que ele atrai o se, né? Porque eu tenho uma palavra de negação, atraindo o se para o pronome se para antes do verbo, certinho. E o aqui se permite tudo. O se, atraído pelo aqui, é um advérbio sem vírgula. Se tivesse vírgula, se fizesse aqui, vírgula, aí teria que ficar permite-se. Mas como tem aqui sem vírgula, ficar aqui se permite. Falar em vírgula, a banca sempre começava com vírgula, não começou. Ela sempre começava com pontuação, ela não quis saber de pontuação aqui. Então, estão corretos. Aí os itens 1 e 2, corretos, né? Porque o advérbio sem vírgula atrai pronome para antes do verbo. As duas corretas. E a banca pergunta aqui, a resposta nossa será a letra A. Letra A aqui. A colocação está correta nos itens I1 e 2. Letra A. Tá bom? E agora a última questão. Eu achei essa questão facílima. Pincelada. Pincelada, gente. Pincel, né, que é a palavra que é o radical, que é a base da palavra. E esse ada aí é uma situação de sufixo, tá? Que veio após o radical, então a derivação ela é sufixal. Sobrepor, se percebe que a base é exatamente a palavra por, e esse verbo aí ele tem várias derivações, né? Antepor, sobrepor, várias derivações, inclusive as conjugações são iguais à do verbo por.
Uma coisa que eu senti falta também foi tempo verbal, que eu trabalhei feito um doido na turma, essa questão de tempos verbais, e não caiu nada de tempo verbal na prova, mas aqui também a gente trabalhou a formação de palavras, aí está, e você percebe que esse sobrepor, ele veio antes para compor essa palavra, para fazer parte dessa palavra, dar um sentido a esse radical, se ele veio antes, ele vai ser um prefixo. Tá? Então, contrapor, sobrepor, tudo isso são elementos de derivação prefixal. Tá bom? Não confundir com justaposição. Justaposição seria girassol, guarda-chuva, mini-saia. Aí, mini-saia não, girassol, guarda-chuva, guarda civil, esses elementos seriam os elementos que estariam compondo aqui a justaposição. Diferente da aglutinação, a aglutinação é quando você perde uma letra, né, que é aquela questão do embora, planalto, e por aí vai, e você percebe comigo que sobre está aqui para dar esse sentido de pôr acima, pôr algo acima. Então, ele dá um sentido ao verbo pôr, que é você pôr acima. Tá bom? E esse sobre veio antes, como ele veio antes, é prefixal. Então, está correto nos dois elementos, nos dois itens, nos itens 1 e 2. Nossa resposta, então, será a letra C. Letra C, nossa resposta. E eu quero deixar o meu grande abraço para vocês e dizer a vocês que não desistam dos sonhos de vocês. E eu vou falar até em terceira pessoa do singular, que é melhor, porque eu falo diretamente para você. Não desista do seu sonho. Tá? Então, se alguma coisa precisa ser ajustada aqui ainda, nesses conteúdos de português ou de outro conteúdo, você simplesmente chega e vou estudar mais esses conteúdos. Somente isso. E você vai sair muito bem. Tá bom? Fica meu abraço para você. Meu abraço. Estamos começando Jaboatão. Estamos começando também Abreu Lima, para o pessoal que fez aqui, que está fazendo Recife. A gente está começando daqui a pouquinho, daqui a poucos dias, e você vai saber por aqui pelo YouTube também. Jaboatão e Abreu Lima. Jaboatão, banca FCC, que não tem nada a ver com Instituto INDEC, também não tem nada a ver com a banca UPE. Então, não estude as duas como se fossem uma só, não. Pelo amor de Deus. Como se elas fossem uma. Não, de forma alguma, porque é loucura. FCC é um raciocínio. Português é tudo a mesma coisa, mas a abordagem é diferente. Uma abordagem dessa que a gente acabou de ver aqui, você não vai ver nunca na FCC. Uma abordagem dessa que você viu aqui, você não vai ver também na banca UPE, UPENet. Tá? Então, por isso que é importante você trabalhar com a banca daquele concurso, ou com questões que pareçam com a banca, tá? Para você obter sucesso. É isso aí, gente. Fica a minha dica para você. Grande abraço, tudo de bom e que Deus fortaleça sempre você, sua mente, seu futuro e prolongue muito os seus dias. Afinal de contas, você nasceu para vencer. Tá? Tchau, tchau.